portuguesa. Gramática. Livro C. Lição 9. Aula 2. Olá! Município. Em que município você mora? Munícipe, municipal, municipalizar. A palavra município é antiga, muito antiga. Ela significa uma cidade, um território com uma administração. Mas qual a diferença entre cidade e município? Você já pensou nisso? O município é a área total, o espaço total, urbano e rural. A cidade é a parte urbana, a parte urbanizada, que tem ruas bem definidas, praças. É diferente de um ajuntamento de casas, um arraial, uma vila. Em vários locais, a expressão cidade também é usada para falar do centro da cidade, a parte central da cidade. Mas por que estamos falando dessas palavras? Já adivinhou, não é? É para chamar a atenção para o significado delas. As palavras têm significados precisos. Para a gente se comunicar com clareza, precisamos conhecer as palavras e usá-las de maneira precisa. Isso ajuda todo mundo a entender o que queremos dizer. E é também um alerta. Um sinônimo nem sempre quer dizer a mesma coisa. É por isso que precisamos pensar muito antes de decidir qual palavra fica melhor numa frase. Quando estamos conversando, nós podemos esclarecer as dúvidas, o sentido. Quando escrevemos, acabou. Escreveu, está escrito. Daí porque precisamos aprender a escrever com muita atenção, com muito cuidado. Correção do dever de casa. Vamos voltar aos nossos sufixos. Ficamos de fazer em casa o restante do exercício 7, não foi mesmo? O que estamos estudando? Exato, estamos estudando o significado dos sufixos. Já sabemos que sufixos são esses pedaços de palavra que ficam no final da palavra. O nome correto deles é afixos. Afixos que vão no final das palavras. Eles indicam a função da palavra. Se é um adjetivo, um advérbio, e eles também indicam um sentido. E de que é feito? A forma como é a ideia de quantidade ou de movimento. Vamos ver como o alfa e o beto fizeram o dever. Essa é a tarefa, usar o sufixo ada nas palavras e explicar o significado. Na aula anterior, nós havíamos identificado 4 significados para essas palavras. Laranjada, produto alimentar, feito de. Martelada, movimento enérgico, golpe. Goleada, conjunto, multidão. Colherada, porção, quantidade. Vamos ver como o alfa e o beto fizeram o dever. Vamos ver um a um. Dessa forma, nós vamos aprender o sentido de várias palavras novas. Baciada, uma bacia cheia de alguma coisa. O sentido é de porção, quantidade. Cartada, uma cartada é um golpe. Como se estivesse batendo uma carta de baralho na mesa, com força. Movimento enérgico. Golpe. Uma quantidade de biscoito ou coisas assadas. Multidão, conjunto. Uma fornada de broa. Uma fornada de biscoito. Uma fornada de pão. Dá até vontade, não é mesmo? Meninada, um grupo de crianças. Multidão, conjunto. Vamos continuar a correção de maneira diferente. Vamos ver as palavras menos comuns. Alfa,
E a palavra palma? Como você fez? Palmada, bater com força, dar uma palmada, golpe. Beto, e a palavra boca? Como você fez? Bocada, abocanhar com força, golpe. Muito bem, Beto. Abocanhar com força. Uma bocada significa isso mesmo. É um golpe. E trovão? Como vocês fizeram? Trovejada. Deu uma forte trovoada. Trovoada significa um ruído muito forte de trovão. Trovoada ou trovejada. As duas formas são corretas. E as duas terminam em ada. Vamos organizar o dever de outra forma, para vocês corrigirem o que fizeram em casa. Vamos organizar pelo sentido. Eu digo a palavra, vocês dizem o sentido e nós vamos marcar no quadro. Quais palavras indicam golpe? Cartada, palmada, bocada, pincelada, flechada, trovoada. Beto, e quais palavras significam feito de, um produto alimentar? Bananada, cocada, galinhada, feijoada, marmelada. Acho que são só essas. E quais palavras significam multidão, um conjunto? Baciada, fornada, meninada, bicharada, panelada, macacada, boiada. Vejam esse quadro com atenção. Observe o sentido das palavras em cada coluna. O sentido é semelhante, mas cada coluna tem um aspecto diferente. Golpe é mais fácil perceber. Cartada, palmada, bocada. O que tem a ver com produto alimentar, de que é feito também, é o mesmo grupo. Marmelada, feijoada. Agora observem essa terceira coluna. São conjuntos de elementos. Vejam como é diferente da quarta coluna. Aqui estamos falando de quantidades, volume, porção de uma mesma coisa. Eu não disse que vocês iriam aprender muito vocabulário com esse exercício? E a diferença entre palavras e grupos de palavras? Esse exercício só teve dificuldade no nome, não é mesmo? Alguém teve alguma dificuldade para fazer? A palavra dificuldade foi fácil encontrar. Está no texto. O que é complicado, trabalhoso, um obstáculo. Perfeito, Alfa. Este é o significado da palavra dificuldade. O sufixo dade dá a ideia de uma ação, uma característica. A ação deve ser difícil, a característica deve ser difícil. E vamos ver as palavras que vocês formaram? Está muito bom. Eu vou ler. Bom, bondade. Cúmplice, cumplicidade. Curioso, curiosidade. Digno, dignidade. Fácil, facilidade. Feliz, felicidade. Generoso, generosidade. Sério, seriedade. Solidário, solidariedade. Receptivo, receptividade. E o que todas essas palavras têm em comum? Isso mesmo, elas exprimem uma característica. Todas essas palavras são adjetivos. E as palavras da segunda coluna? Exatamente, são substantivos. Eles exprimem uma forma de ser bom, solidário, receptivo. O sufixo indica
a classe gramatical, não é mesmo? E o sentido das palavras? O que vocês anotaram? Vocês foram muito espertos, muito inteligentes. Fizeram muito bem. Vocês chamaram a atenção de maneira correta para o sentido desse sufixo. Ele indica uma característica. Vocês se lembram do que eu disse no início da primeira aula desta lição? A respeito da mina de palavras, do tesouro? Estão vendo como vocês aprendem o significado de tantas palavras? E como esses sufixos nos ajudam? Até aqui nós falamos nos sufixos. São os afixos que vêm no final das palavras. Eles podem mudar o sentido das palavras e indicam a classe gramatical. O outro tipo de afixos são os prefixos. Os prefixos são afixos que vêm antes das palavras. Eles também mudam um pouco o sentido das palavras. Existem dezenas de prefixos. Vocês já conhecem muitos deles. Eu vou mostrar alguns para vocês reconhecerem. Ante, anteontem, antepassado, significa o que vem antes. Bis, bi, bisavô, repetição. Dis, distorcido, disforme, separado, contrário. Extra, extraclasse, extraordinário, além, muito mais. Super, super-homem, muito, exagero. Semi, semicírculo, metade. Fazer, refazer, o prefixo é re. Feliz, infeliz. O prefixo é in. E o que muda no significado? Fazer de novo. Fazer, refazer. Começar, recomeçar. Infeliz. O que muda com esse prefixo, Beto? Contrário. Feliz, infeliz. Grato, ingrato. Entenderam a ideia? Esses dois prefixos são muito usados. O prefixo re significa repetir, refazer. O prefixo in significa o contrário. O que está dizendo aqui? É para procurar palavras nos textos da lição. Uma palavra com o prefixo re. Vou procurar. Eu vou dar uma sugestão. Procure no texto da página 105. Dificuldade, lembrança. Opa, aqui tem. Reapresenta. Apresenta de novo. O pensamento volta. Agora você, Beto, procure no texto uma palavra com o prefixo in. Eu também vou dar uma colher de chá. Aqui no 1 não tem nada. Nenhuma palavra começa com in. 2. Não muito, insuficiente. Insuficiente. Não é suficiente. Muito bem. Viu como vocês encontraram? E o sentido dos prefixos é o mesmo dos exemplos. Re, de novo. In, contrário. Vamos formar palavras com esses prefixos? Aqui estão as palavras, na página 109, bem na parte de baixo. Vocês vão dizendo as palavras e eu vou escrevendo nas colunas. Inaceitável, incorreto, reencontrar. Inadequado, indelicado, reescrever. Reaproveitar, independente, reinventar. Incapaz, indiferente, repensar. Recontar, indigestão, intolerante. Veja como ficou o nosso quadro. Palavras escritas com o prefixo in, inaceitável, incorreto, inadequado, indelicado, independente, incapaz, indiferente, indigestão, intolerante. Palavras com o prefixo re. Reencontrar, reescrever, reaproveitar,
reinventar, repensar, recontar. E como podemos definir todas essas palavras de uma vez? Isso mesmo. Para as palavras que começam com o prefixo in, é só dizer que a definição é o contrário. Inaceitável é o contrário de aceitável. E para as palavras que começam com o prefixo re, exatamente. Fazer de novo. Reencontrar é encontrar de novo. Reescrever é escrever de novo. Mas e reinventar? É possível reinventar algo que já foi inventado? Engraçado, nunca pensei nisso. Tem gente que tem mania de querer saber de tudo, quer reinventar até a roda. Existe sim. Muito bem observado, Beto. A palavra reinventar pode ser usada nesse sentido também, mas também pode ser usada num sentido positivo. Significa fazer o mesmo esforço, seguir o mesmo caminho de quem já inventou. E aqui ficamos com os nossos prefixos. Quando eu puder. Quando. Quando eu puder, explicarei todos os detalhes. Se ele vier amanhã. Se ele vier amanhã, nós iremos junto à festa. Isso é do nosso dever de casa de hoje. Isso mesmo. Estamos estudando os tempos dos verbos. Esses tempos estão no futuro. Os verbos permitem que a gente pense e fale sobre o futuro. Existe um futuro que exprime certeza. Eu farei, eu acontecerei, eu virei à escola, eu irei à festa, eu corrigirei os deveres. Esses verbos estão no futuro. Vão acontecer. E vão acontecer com certeza. Estou afirmando. Não depende de nada. Mas se eu disser, se chover, se eu puder, se ele vier, nesses casos não é tão certo. Pode acontecer ou não. Nós usamos diferentes tipos de verbo para cada caso. Correção do dever de casa. Atenção para os tempos verbais. Observe bem essas duas frases. Essas frases estão afirmando alguma coisa ou apenas dizendo que é possível? Elas afirmam que é possível. Vou explicar quando puder. Iremos se ele vier. Vamos entender como os verbos nos ajudam. Qual é o primeiro verbo de cada frase, Alfa? Puder, vier. Em que tempo estão esses verbos? Não sei. Não sei, não é uma boa resposta. Vou ajudar. Eles estão no presente, no passado ou futuro? Futuro. E o segundo verbo, Beto? Qual é o segundo verbo de cada frase? E em que tempo estão esses verbos? O segundo verbo de cada frase é explicarei e iremos. Os dois estão no futuro. Aqui estão alguns verbos da segunda conjugação. São os verbos terminados em er. Vamos ler juntos? Se eu couber, se tu couberes, se ele couber, se nós coubermos, se vós couberdes, se eles couberem. Se eu disser, se tu disseres, se ele disser, se nós dissermos, se vós disserdes, se eles disserem. Se eu souber, se tu souberes, se ele souber, se nós soubermos, se vós souberdes, se eles souberem. Se eu trouxer, se tu trouxeres, se ele trouxer. Se nós trouxermos, se vós trouxerdes, se eles trouxerem. Se eu,
Quando falamos assim, estamos estabelecendo uma relação entre duas coisas. Se uma acontecer, a outra também acontecerá. Nenhuma aconteceu, mas se vierem a acontecer, será no futuro. Há uma condição. Se a condição for cumprida, algo vai acontecer. Por isso usamos os verbos no modo subjuntivo e no tempo futuro. Esses exercícios vão nos ajudar a entender melhor essas relações. Como será que essa frase ficará quando estiver pronta? O que nós estamos querendo dizer? Qual é a ideia da frase? O que precisamos fazer para não termos dúvida no exercício? Exato, precisamos perguntar. E se perguntarmos, teremos dúvidas? Isso mesmo, se nós perguntarmos, não teremos dúvida. Alfa, por que está escrito dúvida? Qual é a dúvida? A dúvida é se vamos ou não perguntar. Isso mesmo, Alfa, muito bem entendido. Vamos ver agora essa outra frase, Beto. Beto, eu vou acreditar ou não? Não vou acreditar. Você tem certeza de que não vai acreditar? Ou isso depende de alguma coisa? Eu não vou acreditar se eles disserem. Depende. Beto, nessa frase, o que é certo e o que poderá ou não acontecer? É certo que eu não vou acreditar, mas eu só não vou acreditar se eles disserem isso. E como devem ficar os verbos dessa frase, Beto? Se eles disserem isso, eu não acreditarei. Vejam como nós usamos os verbos para exprimir nossas ideias. Alfa, por que os dois verbos estão no tempo futuro? Porque ainda vai acontecer. Beto, por que um verbo está no modo indicativo e o outro no subjuntivo? O verbo disserem está no subjuntivo porque a ação não aconteceu. Pode acontecer, mas não aconteceu. Vocês já estão compreendendo bem como esses verbos se relacionam. Vamos ver como vocês fizeram as demais frases no dever de casa? Se o ursinho não couber na mala, eu o levarei na mochila. Quando nós pudermos, nós viajaremos para a praia. Quando eu souber o resultado, eu contarei para você. Quando eles trouxerem o pacote, nós saberemos o que tem dentro. Quando mamãe fizer as contas, ela verá que gasta muito. Seu dever de casa também ficou assim? Prestem bem atenção nesse quadro. Eu vou fazer várias perguntas. Vocês vão me responder. Prontos? Quais são os verbos dessas frases? Couber, levarei. Pudermos, viajaremos. Souber, contarei. Trouxerem, saberemos. Fizer, verá. Quais desses verbos estão no modo subjuntivo? Couber, pudermos, souber, trouxerem, fizer. Quais desses verbos estão no futuro? Perfeito! Todos! Todos os verbos estão no futuro. Porque os verbos em vermelho estão no modo subjuntivo e os verbos em azul estão no modo indicativo. Correto. Os verbos em vermelho expressam uma possibilidade. Não é certo. Os verbos em azul expressam uma certeza, o que vai acontecer. Se aquilo acontecer, com certeza isso aqui vai acontecer. Resumo da aula. Nesta lição, nós aprendemos sobre a formação de palavras. Aprendemos o que é raiz,
o que são afixos, prefixos e sufixos. Prefixos mudam um pouco o sentido das palavras. Sufixos podem mudar o sentido e sempre mudam a função da palavra. Eles indicam a função. O outro assunto que estudamos foram os tipos de frase. Frases nominais são frases que não têm verbo, só tem nome, muito obrigado, até logo. Frases interjetivas, ei, viva, ai, ai, ai. Elas também não têm verbo. E temos as frases verbais. Elas podem ter o verbo escrito nelas. Complicação é a qualidade do que é complicado. Ou podem ter o verbo oculto. Pouco, algo em quantidade menor do que o habitual. Isto é o mesmo que dizer pouco é algo em quantidade menor do que o habitual. Por que é importante saber sobre isso? Porque nós podemos fazer frases mais curtas, mais claras, dizer só o essencial quando for essencial. Antes de terminar a aula, eu quero aproveitar esse tempinho para falar um pouco mais sobre esses prefixos e sufixos, sobre a origem deles. Nós sabemos que nossa língua portuguesa veio do latim. A maioria das palavras que falamos veio do latim. Mas o latim sofreu a influência de outras línguas, especialmente do grego. O latim era falado pelas pessoas que viviam no Império Romano. O Império Romano começou a se formar uns 8 séculos antes de Cristo. A cidade de Roma surgiu nessa época, há mais de 27 séculos. Os romanos foram atacando e dominando outros países. Na época do nascimento de Cristo, o Império Romano dominava quase todos os povos da Europa e das regiões vizinhas. E com isso, eles foram expostos a outras línguas. Um dos povos que eles dominaram foram os gregos. E os gregos já tinham uma cultura muito grande. Os romanos estudaram muito em grego, liam os autores gregos. E com isso, a língua grega também influenciou muito o latim. E influenciou o português e as outras línguas que vieram do latim, como o espanhol, o francês, o italiano e tantas outras. Veja esse quadro com os prefixos e sufixos. Vejam quantos dos nossos prefixos e sufixos têm origem na língua grega. Eu vou ler só alguns que vocês já conhecem. A, negação, ateu, anarquia, inversão, anagrama, duplicidade, anfíbio, ação contrária, antipatia, separação, apóstata, arque, arce, superioridade, arquétipo, arcebispo, movimento para baixo, cataclismo, dia, movimento através, diagonal, dificuldade, dispneia, ou posição interna, elipse, encéfalo, ou posição superior, movimento para fora, eclipse, exorcismo, posição interior, endoscopia, posição superior, epitáfio, epiderme, bem, bom, eufemismo, excesso, posição superior, hipertensão,
hipodeficiência, hipodérmico. E assim são as línguas. Elas se parecem com os seres vivos. Elas nascem, crescem, dão filhotes e algumas desaparecem. O latim foi uma delas. É chamada uma língua morta. O grego ainda é falado na Grécia, mas o grego moderno, que é falado na Grécia, não tem muito a ver com o grego falado e escrito de antigamente. É considerado como outra língua. Mas as pessoas que estudam a língua portuguesa precisam saber um pouco dessas línguas mortas. Nossa língua é filha e neta delas. Até a próxima!